Amém, queridos. Hoje nós vamos falar sobre avançar em tempo de angústia. Amém? Quantos creem que Deus tem avanço em tempos de angústia? Talvez um tempo de angústia pareça um momento de depressão, de regressão, um momento de desinstabilidade ou de nós estarmos regredindo. Não, queridos. Deus tem avanço em tempo de angústia. Deus tem para nós esse lugar de avanço, mesmo porque esse lugar é um lugar já preparado em Cristo. Nós estamos agora com os nossos olhos espirituais abertos, agora pela fé, enxergando a obra da cruz. Lá você enxerga quem você era. Lá estava o homem mau, o homem terreno. Lá estava a mulher, homem. Quando eu falo homem, você sabe que estou falando homem e mulher, tá? Não é um termo machista, não. Mas a Bíblia, quando fala homem, ele fala do homem e mulher juntos. Mas lá na cruz estavam todos os seus defeitos, estavam todas as suas paralisias. Lá estava tudo aquilo que tem tentado te atrapalhar hoje. Lá estava tudo o que poderia paralisar a sua vida. Lá estava, lá na cruz. De tal forma que você poderia ver as suas mãos pregadas, junto com as de Cristo. Deixa eu melhorar a minha fala. As suas mãos pregadas juntamente com Cristo. Nós somos crucificados com Ele, amém? Com certeza, lá nós estávamos naquele lugar, mortos com Ele, para que agora nós vivamos a vida que Ele preparou para nós, essa vida ressurreta. Não é a vida comum, não é a vida natural. A vida natural, ela é movida pelas suas vontades, ela é movida pela vontade da carne. Em Efésios diz que pela vontade da carne e dos pensamentos. Esses pensamentos que são movidos, influenciados pelos principados e as potestades do ar, os dominadores do mal que operam nessa região. Existe realmente uma batalha que é comum de todo crente. Quem não é crente não está nessa batalha, porque já está escravizado. Nós fomos libertos. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós sabemos que essa batalha nós não temos que batalhar, porque ela já foi vencida na cruz. Agora nós precisamos nos posicionar em fé. Estar diante do Senhor com a certeza do que Ele fez. Agora, quando nós falamos de avanço, eu não estou falando aqui de conquistas terrenas, mesmo porque Provérbios diz que melhor é o longânimo do que o herói de guerra, do que aquele que conquista uma cidade. Deus nos chamou para sermos longânimos. Longânimos porque nós sabemos esperar em Deus, confiar nele. Saber que Ele tem o tempo certo das coisas. Ele sabe agir em cada detalhe no tempo certo. E de repente, quando você pensa que está tudo fora do lugar, uma linda história está sendo escrita. Quantos conhecem a vida de José? Vendido pelos seus irmãos. Vou falar só um pouquinho daquilo que José passou. José é filho de Jacó, e foi rejeitado pela sua família, invejado pelos seus irmãos, simplesmente porque ele tinha um sonho. Os irmãos enxergavam o favoritismo do pai, o amor do pai pela vida dele. Ele sofreu violência emocional, tentativa de homicídio, os próprios irmãos querendo matar. Eles não têm dor maior do que a dor que vem de dentro.
de dentro de casa, e o diabo sabe disso. Ele vai sempre querer promover lutas dentro. As lutas lá de fora são mais fáceis ou menos dolorosas. Por isso que nós precisamos estar vigilantes. Mas ele passou por traição, ele foi vendido como escravo. E você, quando olha para a vida de José, você precisa imaginar a sua vida. Imagina a sua vida sendo assim, passando por tipos de traições, situações difíceis. Ele sendo separado definitivamente do pai, foi tido como morto. Contaram uma mentira para o seu pai, dizendo que ele foi morto, quando ele tinha sido vendido como escravo. Aí, ele vai para ser escravo numa terra estrangeira, que não conhecia a cultura do povo, ele teve que aprender tudo, viver tudo de novo. Mas mesmo assim, queridos, Deus estava com ele. Entende? E José não viveu no tempo da lei. Ele não tinha regras para cumprir, mandamentos para seguir. Ele tinha temor a Deus. E tinha a promessa, a bênção de Abraão com ele. Aí já no Egito ele ainda sofre assédio sexual e tentação constante da esposa de Potifar. É preso por causa de uma falsa acusação. A gente pensa, é muita coisa que esse homem passou. Quantos de nós aguentaríamos situações como essas? Quantos de nós passaríamos por essa situação ainda confiando em Deus? Eu não estou duvidando da sua fé. Eu só estou trazendo uma reflexão. Ele sofre uma prisão injusta e quando está preso, as pessoas que ele ajuda lá na prisão, ele conta o sonho de um, conta de outro, e um que é liberto, lembra de mim quando chegar lá. Esquece por 2 anos dele. E ele se vê num estádio abandonado dentro daquela prisão. Mas só que, queridos, entenda que uma coisa importante é, aparentemente havia um silêncio de Deus, não havia visões, porque o sonho que ele teve foi aquele, do feixe de trigo, do sol, da lua, que declarava a sua promoção, a sua exaltação. Meu Deus do céu, eu estou ainda acelerado o louvor ainda. Deixa eu voltar do modo 1.0. A exaltação que Deus ia promover na vida dele, no futuro, nós sabemos como que foi o futuro de José, mas nós não vemos o processo, a gente não vê tudo aquilo que foi vivenciado e tudo aquilo que ele passou. Muitos de nós passamos por situações, às vezes, parte nessa situação, mas Deus quer que nós venhamos aprender a lidar com as situações, mesmo porque a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Se você tem paz com Deus, você tem Ele com você. E nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, principalmente por causa dessas angústias. Porque no momento de angústia, de tribulação, o que você prova? Você prova das suas fraquezas. Você prova das suas incapacidades. Você prova das suas necessidades. Você prova de tantas situações, de limitações na sua vida. E esse não é o problema. E talvez esse problema, essa situação, seja uma porta para que você creia muito mais e dependa muito mais naquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
Vocês estão me entendendo, irmãos? José, naturalmente, ele não conseguiria chegar no lugar onde Deus preparou para ele sem que a promessa operasse poder, vida, transformação na vida dele. E esse é o propósito da promessa. Segundo a epístola de Pedro diz que através da promessa nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Você participa de quem Deus é. Você participa da natureza de Deus. Você participa da identidade de Deus. Você participa da habilidade de Deus. A habilidade de José não era uma habilidade natural. Era uma habilidade divina. Deus quer que você participe dessas coisas. Nesse lugar de angústia. Amém? Algo que eu acho interessante, que é conhecido por muitos, é que os sofrimentos de José, eles se assemelham com os sofrimentos de Cristo. Assim como José foi vendido pelos irmãos, Jesus também foi. José foi vendido por moedas de prata, Jesus também foi. Antes da exaltação de Jesus, houve humilhação, assim também na vida de José. Porque muitas coisas que acontecem na nossa vida, e eu não estou falando de coisas que nós promovemos. José não fez nada para acontecer aquilo com ele. Mas eu estou falando de situações que simplesmente nós estamos crendo e de repente as circunstâncias vêm contra nós. Mesmo porque nós sabemos que em Cristo caiu todas as nossas maldições, caiu todas as nossas iniquidades, estava sobre Ele. Agora, nós temos apenas expectativas nas suas promessas. Se vocês ouvirem um barulho assim, fica tranquilo que é apenas uma fruta caindo aqui. Estamos cercados por árvores frutíferas. E aqui dentro também está cheio de árvore frutífera. Amém? Fala assim, eu sou essa árvore frutífera. Amém. Glória a Deus. Os homens podem falar também. Apesar de árvore estar no feminino, se reporta a nós também. Tá? Mas glórias a Deus, porque nós também nos assemelhamos com os sofrimentos de Cristo, mesmo porque tudo que Ele sofreu no nosso lugar, para que nós viéssemos experimentar daquilo que Ele participa agora. Ele participa da glória. Então entenda que momento de angústia e aflição não é o fim. É apenas um lugar onde você decide depender mais e mais de Deus. Mais e mais de Deus. Agora vamos ver um pouquinho da vida de José após ser exaltado. Lá em Gênesis 41, versículo 50 a 52. Na NVI, vou ler. O que José disse? Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Asenate era o nome da esposa de José. Aí, quando forem fazer aquelas brincadeiras bíblicas, lembra aí, o nome vai aparecer. Asenate. Tá bom, Priscila? Não podia perder essa oportunidade. Aí depois fico perguntando, qual é o nome daquela pessoa? O nome da esposa de Moisés? Aí você tem que lembrar aqueles nomes facinhos, Zípora. Mas esse aqui é o nome de José. Mas deixa eu voltar aqui para o esboço aqui. Mas olha só. O nome que José dá
aos seus filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Queridos, quando você coloca a sua confiança em Deus e considera Deus nos seus caminhos, cada sofrimento que você viveu, você não vai esquecer, vai ficar na lembrança, mas aquilo não vai causar dor em você. Aquilo vai ter um ressignificado. Isso vai ter um sentido diferente. Você vai saber que aquilo contribuiu para o seu bem. Amém? Aí ele continuou dizendo: ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez crescer na terra onde tenho sofrido. Daqui eu tiro o tema dessa mensagem. Deus fez José crescer no lugar do sofrimento, no lugar da angústia, no lugar da tribulação. É isso que Deus faz. Não é que Deus está pegando o sofrimento vai produzir isso. Não, queridos. É porque o sofrimento, em tese, te torna ou faz com que você dependa muito mais em Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala na segunda carta aos Coríntios, quando ele passou uma tribulação tremenda, se eu não me engano, na Ásia, ele achou que fosse morrer. Ele falou: agora não tem jeito mais. Mas ele, com isso, ele diz que passou a confiar muito mais no Deus que ressuscita os mortos. Quer dizer, mesmo diante da morte, eu estou diante do Deus que ressuscita os mortos. Porque o ponto final não é a morte. O nosso ponto final não é a morte, queridos. Nosso ponto final se chama Jesus Cristo. Ele é o princípio e o fim. O diabo achou que fosse interferir a vida do homem com a morte. Porque Deus criou, Jesus foi o princípio, foi o primogênito de toda a criação. Todas as coisas que foram feitas por meio dele. Ele disse e tudo se fez. Nós viemos e nascemos de Jesus. Ainda que viemos de Adão, mas o diabo pensou que fosse interromper esse ciclo. Mas o próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Então, queridos, a morte também não é o nosso fim. Não existe fim para nós. Nós somos seres eternos. Nós precisamos andar sobre o olhar da eternidade. Por isso que a nossa vida ganha sentido quando nós vivemos com o plano da eternidade aqui. Não estamos aqui simplesmente para conquistar promessas. Estamos aqui para sermos simplesmente abençoados, para termos bens, sermos bem-sucedidos, ainda que tudo isso aconteça. Mas o nosso propósito tem a ver com a eternidade, de deixar um legado para uma geração, para transformar vidas, para levar vidas para esse lugar onde nós estamos. Porque quando o nosso coração está nessas coisas, e não na riqueza da glória que é Jesus em nós, nós nos perdemos. Ficamos egoístas. Mesmo porque a promessa sobre a vida de José não era sobre uma exaltação humana. É sobre um resgate divino que Deus faria em toda a casa de Israel. Entende? A promessa de Deus para nossas vidas tem a ver com redenção de vidas. Tem a ver com salvação de vidas. Quando Deus fala com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra.
que Deus quer fazer em você não é só em você, é a partir de você. Amém? Então o nosso olhar não pode ser um olhar egoísta. Por isso nós não vamos cantar, nem quem te viu passando a prova não te ajudou, quando viu você na vez, você vai se arrepender. Amém? Então a gente vê isso na vida de José, e o nome dos filhos mostra a vida de alguém que não se viu amargurado diante dos sofrimentos. Não ficou amargurado, viveu em amargura. Ainda que nós transitemos nesse lugar. Mas no lugar onde tem amargura, faça igual o povo de Israel presenciou. Eles foram beber águas amargas. Eles começaram a reclamar porque a amargura faz isso. Traz murmuração, reclamação. Porque eles estavam diante das águas de Mara. E Deus deu direção para Moisés. Pega um galho, ou uma árvore, ou um madeiro, e lança sobre as águas. E quando ele lançou aquele madeiro sobre as águas que eram amargas, se transformaram em águas doces. O que é esse madeiro? É a cruz. É o que Jesus fez. É o sangue derramado, que traz sentido para a nossa vida, que traz paz. O seu sangue é o sangue da sua paz para nós. Você tem paz por causa do sangue de Jesus. Amém, queridos? Então nós precisamos confiar nisso. E José entendeu, Deus me fez avançar, crescer no lugar do meu sofrimento. Olha o que diz Salmos, no capítulo 18, versículo 18 a 19. Que barulhinho abençoado de folha passando. Amém. Glórias a Deus. Olha o que diz Salmo 18, 19. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Perceba que quando você está diante de situações como essa, você enxerga o Senhor como o seu resgatador, como o seu socorro. Você faz como aquele salmista: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Você tem essa resposta. Você sabe de onde vem. Você sabe de onde vem a resposta no momento da sua angústia. O Senhor é socorro, bem presente na hora da angústia. Aí ele continua: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Então, ele saiu de um lugar de calamidade e foi colocado num lugar espaçoso. Amém? Salmos 66, versículo 12. Diz assim: permitiste que inimigos nos pisoteassem. Passamos pelo fogo e pela água. Mas tu nos trouxeste a um lugar de grande fartura. Percebam, queridos, que o lugar de angústia, o lugar de tribulação, o lugar de sofrimento, Deus não é Deus que nos coloca nesse lugar. Não foi Deus que usou a vida dos filhos de Jacó para vender José. Mas Deus usou cada situação, porque Deus já conhecia, para promover uma história de resgate e redenção. Agora, como seria o encontro de José com seus irmãos, aqueles que o venderam?
Como seria o encontro com aqueles que traíram ele, mentiram a respeito dele? Como que seria esse encontro? E eu vou mostrar aqui para você em Gênesis 45, versículo 4 a 8, quando José se dá a conhecer agora já como rei do Egito, como governador do Egito. Queridos, eu penso que a maior prova de José não foram as lutas que ele passou. A maior prova é quando você tem o poder de julgar, de decidir e definir o destino de derrota na vida de alguém porque te fizeram mal. Mas você usa o poder para fazer bem. Vocês estão me entendendo, queridos? A maior prova não é quando nós estamos passando por lutas, quando nós estamos pelejando, passando por situações difíceis, angústias. A maior prova é quando você está muito bem. Você está com poder na mão. E você escolhe esse poder para abençoar. E não para destruir. Vocês concordam, irmãos? Deus ministrou isso no meu coração. Em Gênesis 45, versículo 4 a 8, eles estavam diante, os irmãos de José estão diante do governador do Egito, o imperador do mundo, aquele que poderia dizer: esses são traidores, levam eles para a prisão e matam eles. Ele poderia fazer isso? Sim ou não, irmãos? Deveria. O mundo todo estava vindo ao Egito para comprar comida. Porque José havia sido exaltado por causa da revelação do sonho de Faraó, das 7 espigas mirradas, 7 espigas cheias, é fruto, gente. Fruto pesado mesmo. Amém? 7 vacas gordas, 7 vacas magras, porque eram 7 anos de bonança e 7 anos de escassez. E eles administraram aquilo, os recursos que eles ganharam, guardaram 1/5 para vender às nações. As nações vieram comprar no Egito. E essa foi a sabedoria de Deus na vida de José, e por isso ele foi colocado como governador. Mas, enfim, José agora encontra com seus irmãos, ele se dá a conhecer os seus irmãos. E eu quero ir no ponto-chave, quando ele fala no versículo 4 de Gênesis 45. Ele diz assim: por favor, cheguem mais perto de mim. Cheguem mais perto de mim. Disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra. Olha que consciência. Que consciência. Deus me exaltou, agora vocês estão na prova. Agora vocês vão se ver comigo. Agora vocês vão ver que vocês falaram mal de mim. Vocês caluniaram de mim, zombaram de mim. Agora vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Mas não foi isso que José fez. Aproxime-se. Tudo que eu passei foi para que um plano maior acontecesse. O plano maior não era José ser exaltado. O plano maior não era José como rei. O plano maior era a salvação de vidas. E, queridos, nós precisamos considerar isso muitas das vezes.
nós somos abençoados. E a gente, às vezes, com a bênção se torna egoísta. E a gente esquece que quando Deus nos abençoa, é também para favorecer a outros. Amém, irmãos? O Evangelho não é para pessoas egoístas. O Evangelho é para pessoas que sabem repartir, que entendem que aquilo que estão recebendo é para o reino avançar, é para ajudar vidas. Amém? Tudo tem a ver com vidas. Vocês estão me entendendo, irmãos? Agora, esse é o sentido da bênção. Esse homem entrou na mente de Deus, ou a mente de Deus entrou na vida daquele homem. E ele conseguiu discernir que existe algo maior, que existe algum propósito. Você veio a essa terra com um propósito. Existe um propósito divino sobre sua vida. Existe algo de Deus. E não tem a ver com seu egoísmo. Pelo contrário, tem a ver com sua capacidade de compreender o coração de Deus. Porque Deus já começou a história da redenção dando o seu único filho, aquilo que ele tinha de melhor. Agora, quem somos nós para reter aquilo que Deus nos chamou para dar? Amém, irmãos? Aí ele diz assim, olha, já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês. Deus sempre está na frente. Ele já está lá na frente já. Você pode ver Deus lá na frente. Você pode ver Deus lá no final da sua história. Você pode enxergar Deus lá. Porque a mente da eternidade, ela consegue discernir e ver lá na frente o que Deus já preparou. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que os amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito perscruta todas as coisas. Por isso, queridos, nós precisamos de um relacionamento com o Espírito Santo para acessarmos essas profundezas de Deus, para sairmos da nossa rasura, para os nossos caminhos baixos, pensamentos baixos, para acessarmos os altos caminhos, os altos pensamentos de Deus. Porque o pensamento do homem ele é muito curto, muito pequeno. Mas quando você acessa a mente de Deus, você vai ver, olha, foi por isso que eu passei por tudo isso. E esse lugar que eu estou de exaltação, é nesse lugar que mais humildade vai fluir. Amém, queridos? Aí ele fala assim, Deus me enviou diante de vocês, já houve 2 anos na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Porém, Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou como um pai para Faraó e me fez ser senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. Então, queridos, perceba que como que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Olhando nesse aspecto, eu paro de querer enxergar o futuro, passo a viver um dia após o outro, falo, Senhor Deus, que dá a resposta final. Amém. O fim não está nas nossas mãos, está na mão daquele que nos ama. Eu nem estou muito no controle da minha vida.
A minha vida está nas mãos daquele que me criou. Por isso que nós precisamos todos os dias nos sujeitar à vontade do Senhor, conhecer a vontade do Senhor, orar. Senhor, me dê sabedoria e inteligência espiritual para compreender, ser cheio do conhecimento da sua vontade. Porque eu não quero viver debaixo da minha. E a nossa vontade, a gente sabe que ela é muito centrada no nós, o meu. Senão seríamos só a minha casa, a minha família. Não, queridos. São todas as famílias. São todas as casas. A bênção é alcançar todos. Inclusive a casa, principalmente a casa dos seus inimigos. Deus quer que nós venhamos ter esse coração. Quantos recebem isso? Aí, Gênesis 50, versículo 15, Jacó havia morrido. Até então, os seus irmãos ficaram constrangidos, com certeza. Quantos não ficam constrangidos diante da graça? Senhor, aquela cruz era a minha punição. Aquela sentença era minha. Eu fico pensando, aqueles homens zombando de Jesus, e Jesus dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nem queimar a cara daqueles homens queimaram. Porque a religiosidade faz isso. A pessoa está tão centrada em si. Mas certamente os irmãos de José ficaram muito constrangidos porque eles viram a morte e a vida muito de perto. Eles estavam entre a vida e a morte. E na cabeça deles, com a mente deles, estamos fritos. Estamos no sal. Nós vamos morrer. Olha tudo que a gente fez. Aquilo pesava, queridos, que eles carregaram aquela culpa por muito, muito tempo. Aí, de repente, encontro com José, com o governador do Egito. E José diz, aproxime-se. Não se recriminem. Não se culpem. Tudo que aconteceu é para livrar vocês. Meu Deus, esse é o coração de Deus. Esse é o coração do Pai. Esse é o coração de Deus para nossas vidas. Aí agora, morre Jacó, pai de José e dos seus irmãos, e na cabeça deles, vocês vão perceber no texto, quando a gente lê, eles ainda pensavam, e agora que o nosso pai morreu, agora ele vai querer cobrar aquela dívida. Porque eles carregavam aquela dívida. Olha o que diz Gênesis, capítulo 50, versículo 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José, o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte, eles tentaram manipular ainda um perdão para eles. É isso que vocês dirão a José. Perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram porque eles fizeram mal. Percebam, queridos, isso veio depois de José abençoar a vida deles, trazer eles para perto. Vem para perto, traga todos, traga o meu pai, vivam aqui no Egito, eu vou sustentar vocês, vou abençoar vocês. Eles vivem lá, e depois da morte do pai, ainda eles estão carregando ainda aquela condição, que é uma condição que eu chamo, como diz a Bíblia, de espírito de escravidão. Porque eles estão carregando aquela culpa ainda, quando já eram perdoados. Estão esperando o pagamento da dívida, quando a dívida já foi paga.
Deus não nos deu espírito de escravidão para estarmos outra vez atemorizados, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Por isso que nós precisamos nos ver completamente perdoados, para vivermos livres, para sermos quem Deus nos predestinou para ser. Aí eles vão tentar manipular um perdão diante de José. E assim que eu vejo, às vezes, a religião tentando alcançar o perdão de Deus, os filhos de Deus tentando alcançar o perdão de Deus, é como se Deus estivesse pensando, vocês estão querendo manipular o perdão? Eu já dei o perdão para vocês. Vocês não viram o preço que foi pago? O sangue que foi derramado? Foi por vocês. Porque a graça constrange. Porque a graça faz isso mesmo. Você fala, meu Deus, eu sou tão abençoado assim. Eu sou tão perdoado assim mesmo. Mesmo diante de tudo que eu fiz e cometi. Mesmo diante de todas as falhas e os pecados que eu fiz. Pois é, a graça é essa. Tanto é que o Espírito Santo testifica que dos seus pecados e das suas iniquidades Ele nunca mais se lembrará. E de repente os irmãos de José trazem à lembrança aquilo. Aí, continuando aqui, agora pedimos que perdoe a transgressão do servo do Deus, de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Porque é assim que Deus... Imagino, querido, eles não creram na obra da cruz. A obra da cruz não é suficiente. Queridos, a história de José é tão uma figura do que aconteceu na cruz. Porque até o momento em que José está no calabouço, na prisão, com certeza é um lugar lá embaixo. É como Jesus, que havia morrido, estava aprisionado. E quando ele sobe, ele retorna, José retorna para se encontrar com o faraó, que é a figura de Deus. É como Jesus ressuscitado em glória, recebendo agora de fato a coroa da glória, porque venceu a morte. Porque a obra foi executada e foi feita perfeitamente por Deus. Aí, agora José chora. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui, somos seus servos. Espírito de escravidão. Mas José respondeu, não tenho medo, porque é isso que o espírito de escravidão faz. Assim, eu não tenho espírito de escravidão. O meu espírito é o espírito de adoção. Eu clamo, Abba, Pai. Não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. É da mesma forma, vai chegar um dia em que os religiosos que venderam Jesus, o povo de Israel que desprezou Jesus, vai chegar um dia que Jesus vai voltar no Monte Santo de Israel. E ele vem naquele momento, ele vem para os seus irmãos. Ele volta para defendê-los. E nós estaremos com ele, já arrebatados. Amém, queridos? Agora, para que conserve a vida de muita gente, portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Amém, queridos?
que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1? Quanto mais, irmãos, vocês aprenderam de nós como deve viver e agradar a Deus, e de fato estão vivendo assim, agora pedimos e os encorajamos no Senhor Jesus, que continuem crescendo nisso cada vez mais. Queridos, nós fomos chamados, agora o nosso viver, voltando para nós, nossa realidade, nós fomos chamados para viver e agradar ao Senhor. José certamente agradou ao Senhor. Ele fez a vontade de Deus. A vontade de Deus foi que ele perdoasse os seus irmãos. E não somente perdoou os seus irmãos, mas os abençoou. Sustentou a vida deles. Na nossa mente natural, pensa que isso é muito difícil. O que Pedro diz? 1 Pedro capítulo 2, no versículo 15. Lembrando que quem vai falar aqui, quem escreveu isso, é aquele que negou Jesus 3 vezes, é aquele que quando foram prender Jesus, pegou a faca e cortou a orelha de Malco. Um cara totalmente reativo, impulsivo. Tinha aquele senso de olho por olho, dente por dente. E olha o que ele vai dizer aqui agora, uma nova realidade em Cristo. Porque antes dessa fala, daquilo que eu vou ler aqui agora, foi o que nós compartilhamos até semana passada, dizendo que nós somos sacerdócio real, a geração eleita, nação santa, nós que alcançamos misericórdia. Amém? Agora, o povo que alcançou misericórdia, ele vive de uma maneira diferente. O povo que foi favorecido, ele vive de uma maneira diferente. Pedro vai dizer aqui, no versículo 15 a 25, porque assim é a vontade de Deus. Quantos querem conhecer a vontade de Deus? Aqui está dizendo qual é a vontade de Deus. Que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são. Quantos são livres? Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor. Aqui está falando daqueles que trabalham em emprego e têm um patrão. Sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados, por isso vocês o suportam com paciência. Quer dizer, que glória há se vocês promoveram a situação. Se vocês promoveram a intriga, vocês promoveram a situação essa situação de contra vocês. Aí ele continua. Pois que glória há se pecando e sendo castigado, por isso vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com a paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isso mesmo foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado,
nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando foi insultado, não revidava com insultos. Pedro, ele fala isso, todos esses conselhos, porque ele estava olhando para Jesus. Entende por que nós olhamos para Jesus? Ele é o nosso espelho. Nós nos espelhamos nele. Aí continua falando assim: ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando foi insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Entenda, situações que nós passamos, que são injustas, nós não somos aqueles que vão fazer justiça. Nós somos aqueles que vamos apresentar aquele que julga retamente todas as coisas. Nós vamos apresentar: Senhor, olha essa situação. Qualquer situação. Olha essa situação que eu estou passando. Mas eu confio no Senhor. E é com paciência, queridos. Isso eu sei que fere um pouquinho nosso senso justiceiro, o senso de: eu não vou levar esse desaforo para casa. É meio contrário daquilo que está escrito aqui. É lógico, queridos, nós vamos nos posicionar em todas as situações com a verdade, vamos andar com a verdade, vamos conversar em amor, confrontar em amor, mesmo porque, mas não numa posição de exaltação, mas de humildade. Aqui nós está falando muito no ambiente de patrão, empregado, mas em todo ambiente. Queridos, eu digo que o melhor ambiente de correção é dentro de casa e na igreja. A correção fora é dura. Não é verdade? A correção lá fora é mais dura. Porque quem vai ter que corrigir são patrões. Mas correção, quando é feita dentro de casa, é em amor. Dentro da igreja, também em amor. Amém? Por isso que quanto mais nós submissos e humildes formos à correção, mais a gente ganha. Mais a gente avança. Aí ele diz aqui, ele se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelha, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Quem está dizendo? Existe um pastor que guia a alma de vocês. Jesus é o guia da alma de vocês. Deixe Ele guiar a sua vida. Não seja levado pelos seus impulsos. Não seja levado pelas as circunstâncias que você passa. Queridos, e tem outras. Eu quero terminar com esse. Vou fazer só mais uma leitura. No capítulo 4, versículo 12, eu já estou terminando, de 1 Pedro, porque Pedro ele traz muito esse ensino. Eu creio que ele recebeu autoridade para isso. E olha o que diz, versículo 4, versículo 12 a 16, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Vocês são insultados por causa do nome de Jesus Cristo. Vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês.
Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Deus nos chamou para viver essa vida. Entenda que isso é avanço, queridos. Nós estamos cantando que nós vamos avançar. Mas como que nós precisamos olhar para Jesus? No lugar de aflição, no lugar de angústia, e principalmente no lugar de exaltação, quando nós temos o poder para fazer. Nós somos misericordiosos, somos compassivos. Coloque a mão no seu coração. Pai, o Senhor é aquele que guia o nosso coração. Jesus é o pastor e bispo das nossas almas. Ele cuida de nossas vidas. Ele cuida de nosso ser. O nosso coração está em Ti, Senhor. Corrige o nosso coração. Trabalhe o nosso coração, Pai, para que o nosso coração seja esse coração, Pai, humilde, como o de Jesus. Que seja esse coração que perdoa, misericordioso, compassivo. Um coração, Pai, que não é egoísta, mas um coração, Pai, que está querendo fazer, que faz a Tua vontade. Senhor, que nossos olhos venham estar abertos neste lugar, abertos um para a vida do outro. Senhor, que nós venhamos viver realmente como família, venhamos viver como irmãos que se amam, Senhor, entranhavelmente. Senhor, que haja esse espírito de unidade no nosso meio, Pai. Senhor, e quando nós passarmos por situações, por provas, por fogo, que nós saiamos aprovados dessa situação, Pai. Que nós venhamos ter coração, Senhor, e agir como José, Senhor, que diante da posição que ele teve, ele soube perdoar e soube abençoar. Como diz a Tua palavra, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. E nós vamos preparar para receber o pão e o vinho nesse momento. Entenda, queridos, que esse momento pode servir. E eu quero aproveitar essa palavra de Salmos 23. Eu creio que o Espírito Santo conduziu para essa mensagem para a ceia agora. Salmo 23. Por favor, Pedro. Que diz Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Próximo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Vamos ficar aqui nesse versículo. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Queridos, entenda. Eu creio que nesse momento o salmista não está dizendo, me exalta diante dos meus inimigos. Mas ele está dizendo que nesse lugar, nessa posição, a mesa, porque é um lugar de exaltação. Estar à mesa é um lugar de filhos. É um lugar para filhos. Você está agora segurando o pão e o cálice porque você é filho.
Você foi convidado à mesa. Foi convidado para participar de Jesus, queridos. Você participa agora do maior banquete celestial. É comer o corpo e beber do sangue de Jesus. É você participar das realidades da obra da cruz, daquilo que Ele fez. Mas olha só, nesse lugar, o meu cálice transborda. E esse cálice transbordando, não é transbordando para mostrar, tá vendo? Olha como é que está a minha vida. Não, é transbordar para a vida do outro. E quem está ali? Os seus inimigos. Ali estão os meus adversários. Queridos, é assim que a gente faz. Por isso Paulo fala, quando o seu inimigo tiver fome, faça o quê? Dá-lhe de comer. Não vai tampar uma fruta nele, não. Quando ele tiver sede, dá-lhe de beber. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. A unção sobre nossas vidas, ela tem um propósito de nos fazer pessoas transbordantes. A unção sobre nós tem um propósito de fazer uma pessoa abençoadora. Amém, queridos? Vocês recebem essa palavra? Quem se distraiu com a criança, eu vou repetir aqui. Eita glória, está chovendo bênção aqui. A unção sobre a sua vida, a unção de Deus em você, tem a ver com transbordar de Deus na vida do outro. Amém, queridos? Pai, nós te agradecemos pelo pão e pelo cálice. Esse pão, o cálice, o corpo de Jesus se multiplicou a muitos. Ele se doou a si mesmo, para nos favorecer, Pai. E nós agora estamos na posição de favorecidos. Estamos assentados à mesa. E, Senhor, que o Senhor faça o nosso cálice transbordar, a nossa vida transbordar, tudo que somos transbordar do Teu Espírito, Pai, na vida do outro. E nós abençoamos o pão e o cálice e vamos servir de Ti agora, no nome de Jesus. Vamos nos servir, queridos? Amém? Aleluia! Quantos podem agradecer a Deus? Senhor, é um lugar de humildade, o Senhor coloca em nós, o Senhor planta e o Senhor gera em nós. Um lugar de amor, Senhor. Senhor, nos ensina a quebrar com todo o orgulho e egoísmo nossa vida. Nos faz, Pai, a sermos pessoas que realmente estejam dispostas a abençoar os outros. Senhor, nós somos a igreja abençoadora. Nós somos uma igreja que transborda. Senhor, a tua unção está sobre nós, Pai. Nós tem graça para nossas vidas. Tem fluir do Senhor para nós. Senhor, isso vai fluir ainda mais. Muitas vidas serão abraçadas, alcançadas através de nós. E nós te agradecemos por essa verdade, pela tua graça, Pai. No nome de Jesus, quantos digam amém? Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém, meus amados.